Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as gafes que o Tarcísio tem cometido. Os disse-me-disse, porque afinal de contas, um cara que quer ser candidato a presidente do Brasil não pode o tempo todo tá metido em gafes, em piadas, em disse-que-me-disse, porque o Tarcísio agiu ou não contra o MP? Ele diz que não. O líder do PL diz que sim. Bom, alguém tá mentindo nessa história. Ou os dois estão falando a verdade. Não tem como. Então, isso e mais algumas falas de Tarcísio sobre Milei tem que estar esclarecida, porque quem quer ser presidente hoje no país não pode ter meias verdades. Não pode dizer meias ideias para o país. Porque a clareza das ideias hoje são fundamentais para uma boa escolha a presidente. Então, não deixe de se inscrever e roda a vinheta. E alguém vai ter que chegar e tomar medidas impopulares para colocar o Brasil no rumo certo. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano? Eu diria, é impossível. E ele fez. Então, por aqui a gente pode, pelo menos, ter o compromisso do Tarcísio que ele vai propor medidas duras contra o gasto público na sua campanha. É isso. Então ele vai ordenar na sua campanha quais serão os benefícios que serão cortados, ou ele vai ficar num discurso utópico, generalista, dizendo temos que cortar gastos públicos, temos que cortar. E aí na hora que depois que for eleito ele vai lá e vai decidir o que vai cortar, ou isso será amplamente divulgado pela sua campanha. Olha lá, faremos a reforma administrativa, cortaremos gastos da saúde e da educação, ou cortaremos medidas impositivas do Congresso, emenda PIX. O que será feito? Ainda não sabemos. Ainda fica muito no âmbito do si e do discurso só para agradar os ouvidos das bolhas e dos interesses econômicos da Faria Lima. Mas a gente vai falar disso agora. Vamos ao próximo vídeo. Bom, aqui no meio do problema, né, para não falar outra palavra que seja muito rude, com o metanol, o Tarcísio resolveu fazer uma piadinha. Vamos lá. Objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. E tá aí. Se falsificarem a Coca-Cola do Tarcísio, ele vai se preocupar. Bom, seguindo essa lógica, Tarcísio, o que mais está de errado no país que você não se preocupa, mas como governador você deveria se preocupar? Bom, isso cria um sério problema e criou um sério problema para o Tarcísio. E falar coisas erradas, falar bobeiras, bobagens, bom, isso é do ser humano. Afinal de contas, nós, pessoas comuns, podemos cometer erros que afetem a nossa vida, no máximo a vida da nossa família, mas agora, você é governador. Não dá uma certa dó e preguiça de pensar que as pessoas que estão sofrendo com etanol, por falta de fiscalização do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, do governo, todas as instâncias de poder têm o direito e o dever de fiscalizar. Não dá dó de pensar que tem tantas outras coisas que podem estar errado no nosso estado que você não se preocupa, porque afinal de contas não afeta você. Porque a Coca-Cola tá ali, não tá sendo falsificada. Pelo menos é o que ele falou. Agora, como ele não bebe, ele não se preocupa? Bom, ele também não pega metrô. Aí ele não se preocupa. Ônibus, não pega. Ele dirige? Bom, se dirigir, as ruas do estado estão bem ruins. Bom, de repente ele não dirige também. A saúde
Bom, ele vai no público? Não, vai no privado. Então, também não se preocupa. Na escola, bom, Tarcísio já passou da escola. Então, na escola, ele também não se preocupa. Bom, Tarcísio, essa sua lógica não faz sentido para você ser governador. Se você fosse qualquer outra coisa, um empresário, um ambulante, qualquer outra coisa, até poderia fazer sentido. Mas como governador, você tem que se preocupar até com as coisas que você não gosta, principalmente comida. Mas ele fez uma retratação. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, no momento em que falávamos das várias medidas que estamos tomando, como o convênio com o setor privado para o combate à falsificação, as proposições legislativas que pretendemos apresentar, a distribuição de bebidas de origem duvidosa em estoque. Bom, aí ele foi se desculpar e disse eu. Bom, Tarcísio, aí não é pedir desculpa, né? Você só se exaltou com o seu próprio erro. Então eu cometo um erro em rede nacional, excluo tudo o que eu não gosto como preocupação do meu governo e depois eu vou pedir desculpa e falo, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo aquilo. E a desculpa mesmo não veio. Então, como presidente, a pergunta fica: você vai se preocupar com todo o país e os assuntos do país, ou você só vai se preocupar com o que você gosta? Então, eu não sei se você gosta ou não gosta de estados. Você só vai se preocupar com os estados que você gosta, ou os estados que você não gosta serão deixados de lado? Saúde, você só vai se preocupar com a saúde que você gosta, ou que você consome, como a Coca-Cola, ou você vai se preocupar com toda a saúde do brasileiro? A segurança pública, você só vai se preocupar com a sua, que você usa, ou você vai se preocupar com todas? São perguntas da sua lógica, Tarcísio, que precisam ser respondidas. Certo? Eu errei, tô pedindo desculpa, foi mal. Ponto, esse é um pedido de desculpa. Você não precisa ficar se exaltando em todo o erro e gafe que você faz. Mas agora a gente vai para a pergunta mais importante desse vídeo. A mentira sobre a MP do IOF. Vamos lá. Bom, aí o Tarcísio foi acusado de estar trabalhando contra essa MP que taxaria as bets, então aumentaria o imposto que as bets pagam, aumentaria o imposto que as fintechs pagam. Para quem não sabe o que é fintech são os bancos online. Sim, os bancos. Tarcísio e bancos. Bom, faz sentido. E algumas letras de créditos e algumas coisas que a maioria da população brasileira não é grande investidora. De repente, 5% da população brasileira tem esses tipos de crédito, no máximo. Então, Tarcísio foi acusado de organizar a queda das taxas que seriam pagos pelos bancos e pelas casas de aposta. Sim, casas de apostas pagariam mais impostos. Mas Tarcísio foi contra e foi acusado de que estava trabalhando contra a taxação dessas empresas. E ele falou assim: a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem e reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia... Bom, ele falou que o PT estava mentindo, que estava falando que não foi ele, que estavam acusando ele, redes sociais, aquele negócio todo que é a narrativa da direita contra a esquerda. Porém, o que o líder de extrema direita disse? Vamos lá. Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro, para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil, contra aumento de impostos, contra um Brasil... Bom, vamos lá. Tá aí. O Sóstene, para quem não conhece, é o líder do PL, da extrema-direita, do partido do Bolsonaro, e disse que o Tarcísio ajudou. O Tarcísio disse que não. Bom, vamos lá. Coalizão contra impostos. A extrema-direita e o Tarcísio são a favor das casas de apostas ganharem mais sem pagar impostos? É isso? Bom, se for isso, tá tudo bem, só tem que deixar claro. O Sóstenes
levantar a bandeira e falar: eu acho que a casa de apostas não pode pagar imposto, e sustentar o seu argumento. Eu acho que os bancos não têm que pagar mais impostos, e sustentar seu argumento. Por quê? Fica feio. Alguém aí tá mentindo. Ou o Sóstenes tá mentindo, e Tarcísio não ajudou em nada, ou o Tarcísio tá mentindo, dizendo que não ajudou a derrubar esse projeto de lei que iria taxar mais casas de apostas e bancos eletrônicos. Alguém tá mentindo. Mas não é uma tática isso? Todo mundo mente? Como uma pessoa que julga o que é importante ou não para o Estado para ele se preocupar é o que ele consome. Então, se ele não consome saúde pública, ele não se preocupa. Se ele não consome qualquer outro tipo de benefício do Estado, ele não se preocupa. Então ele se preocupa com casa de apostas e bancos online. É isso, Tarcísio, que você se preocupa? É com isso que a gente vai construir um país ao seu comando? É isso que a direita propõe? Então, já que você não usa nenhum serviço público social, então você vai cortar programas sociais, como o Milei fez? Já que você não é aposentado, você vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo? Afinal de contas, você só se preocupa com o que você consome. Como você não é aposentado, você vai desvincular? Ficam perguntas, Tarcísio, muito mal explicadas. A direita morreu por falta de proposta. Qual é a proposta da direita hoje, Tarcísio? É não se preocupar com programas sociais. Afinal de contas, o Milei conseguiu cortar e demitir pessoas na Argentina, e isso diminuiu o gasto público. Tudo bem. Mas qual é a proposta aqui no Brasil? O que é que você quer diminuir? Quais são os gastos públicos que você quer cortar? Quais são os funcionários públicos que você quer demitir, que nem o Milei fez? E outra coisa, se você só vai se preocupar com o que você consome, então você consome casa de aposta e é dono de algum banco digital? Por isso a articulação para derrubar os impostos dessas empresas? Você diz que não? O líder do PL diz que sim. Um dos dois está mentindo. E nenhum dos dois vai falar a verdade? Então a direita perde credibilidade, a extrema-direita perde credibilidade por causa disso. Não tem projeto para o país. O projeto é cortar gastos, assim como o Milei fez. Legal, hein? Vai dar muito voto para quem é mais pobre. Vamos acabar, que nem o Milei fez, com a distribuição de alimentos na Argentina. Vamos acabar com gás, com energia para todos, com programas sociais. Parabéns, Milei. Parabéns, Tarcísio. Vou contar um segredo para você. Isso não vai dar voto. O discurso será: vamos taxar mais os pobres e deixar cassinos online e bancos ganharem mais? Vou te contar que isso também não vai dar muito voto. Então não adianta. Não adianta a direita continuar nessa batida. Eu, como uma pessoa que me considero de direita, olho isso e falo: mano, que decadência. Que ridículo. E é isso. A pecha de bolsonarista e a ansiedade de ter o Bolsonaro como tutor e como avalizador da campanha e da minha candidatura, assim, que o Tarcísio quer, é tão ridículo. É tão absurdo você querer a bênção de um cara que tentou dar o golpe de Estado, sendo que dia e noite vocês ficam gritando que o Lula vai fazer o Brasil virar uma Venezuela. Mas, calma aí. Quem é que defende a democracia hoje e quem é que defende golpe? Quem é que defende golpista e quem é que defende democracia? Que loucura. A direita tá num limbo bolsonarista. Enquanto a direita não parar de querer babar ovo para um golpista e se estabelecer novamente, conversar novamente e ter ideias para um país, não teremos mais direita. Teremos centrão
querendo seus interesses. Esquerda com o Lula, esquerda mais centro com o Lula, e a extrema-direita de Bolsonaro gritando nas redes, tentando causar tumulto e defendendo. Hoje nós podemos falar que o bolsonarismo, através do Tarcísio, defende que casas de aposta possam tirar o dinheiro da população e não retribuir em impostos. Muito obrigado e até a próxima.